Rapaziada, a notícia de agora, Rames Rodrigues deve realmente sair do São Paulo, não deve continuar. Ele que tem apenas 14 jogos jogando, né? Muitas vezes entrando no decorrer das partidas, um golzinho marcado, não conseguiu performar. Chega como uma grande contratação no ano passado, ainda no período, né, em que o São Paulo disputava a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Entre as semifinais, o clube vai lá e contrata Lucas Moura e Rames Rodrigues, vejam só. E é curioso, porque talvez a expectativa maior, claro que o Lucas é um ídolo, e até pela maneira como ele saiu, e aí retorna depois de tanto tempo, querendo voltar para o São Paulo, mas num contrato muito curto, né, de apenas alguns meses, 4 meses apenas, até o final da temporada. Não se imaginava que o Lucas fosse permanecer do jeito que ele permaneceu, tendo outras propostas, né, do futebol mexicano, do futebol dos Estados Unidos, até mesmo para retornar para a Europa, e ele optou por acertar mais esse vínculo aí de mais 3 anos para ficar realmente no São Paulo, jogar uma Libertadores, depois da história linda que ele construiu nesse curto espaço de tempo. E o Rames Rodrigues fechou um contrato até 2025. Então, existia uma expectativa até superior em relação ao Rames, na minha opinião, porque o Lucas jogaria alguns meses, né? Muita gente falou que o São Paulo seria uma barriga de aluguel para o Lucas, que ele voltaria para a Europa depois desse período. Não foi o que aconteceu. E aí eu não sei se o Lucas também, se o Rames, perdão, não tinha uma expectativa de, enfim, né, render mais e ter um holofote maior e ter uma atenção maior do clube, da torcida, em detrimento ao que o Lucas acabou recebendo, porque os dois chegam juntos e o Lucas se torna mais ídolo ainda e o Rames não. E o Rames acostumado a jogar em outros mercados, um cara bem relacionado, um popstar da bola, né, dá pra gente falar assim, talvez ele esperasse uma atenção maior que não aconteceu. Mas também é preciso dizer que pela parte dele também não houve tanto comprometimento assim. E aqui eu não estou dizendo que ele não foi profissional, que ele não trabalhou, que ele não treinou, que ele não esteve apto. Não posso afirmar isso. O que eu posso afirmar é que a forma como ele comunicava ser jogador do São Paulo não era interessante. A ponto dele reclamar publicamente que não foi utilizado nas finais da Copa do Brasil, quando o time não digamos assim, não sentia a falta dele. O time encaixou. Você pode questionar se o Dorival tinha que ter escalado, vou dar um exemplo aqui, o Wellington Rato ou Rames Rodrigues. Não dá para questionar isso. Não dá para questionar hoje o Wellington Rato titular, o Luciano titular, o Lucas titular, o Caleri titular, o Pablo Maia e o Alisson titulares. Não tem espaço. Hoje, o Rames Rodrigues não tem espaço. E a realidade é essa, gente. Nos últimos meses, o São Paulo conquistou 2 títulos inéditos sem o Rames. E sem ele fazer falta. Então o Rames Rodrigues, quando ele reclama que ele não jogou nas finais da Copa do Brasil, passa uma ideia de que ele tinha que jogar de qualquer maneira, que ele tinha que jogar no nome, quando na verdade o time estava muito bem encaixado. E aí o Dorival foi muito responsa de montar um time e entender que, cara, ele poderia agregar? Poderia, mas não foi o caso. E aí, irmão, o Luciano ficou de fora da decisão, que é um cara também muito querido pelo torcedor, e ele entendeu, e é um cara que reclama, hein? É um cara que gosta de jogar, que gosta de reclamar, que é chato pra caramba, e ele reconheceu, ele entendeu o seu espaço, o seu momento no time, ele entendeu. Ali jogaram Pablo Maia, Alisson e Nestor, Lucas, Rato e Caleri. Esse foi o time. Não tinha vaga nem pro Luciano, nem para o Rames Rodrigues. Aí hoje na Supercopa, o que o Carpini fez? E olha que ele perdeu o Beraldo, perdeu o Caio Paulista, ele montou um time diferente e botou o Luciano com a ausência do Nestor, que está machucado. Até de uma forma arriscada, né? Um 4-2-4 para encarar o Palmeiras, e ganhou. E o Rames, controle de carga, não está bem fisicamente. Você vai no Instagram do Rames Rodrigues, não tem nenhuma alusão ao São Paulo Futebol Clube. Aí não, né? Então assim, Eu, pelo menos, que não sou torcedor do São Paulo, sinto isso. Pô, dava muito orgulho, de verdade, falando sério, fazendo uma comparação de caras que são muito conhecidos mundialmente, o Luizito Soares, tudo bem, que era titular, tava jogando, referência do time do Grêmio, mas, cara, todo jogo ele postava um card dele com a camisa do Grêmio. Todo jogo ele postava, ganhando ou perdendo, tá? Ele mostrava uma foto dele com a camisa do Grêmio dizendo, seguimos por mais, vamos lá, mais 3 pontos, não sei o quê. Pô, cara, isso é tipo assim, entender onde você tá. E vamos combinar, né? O São Paulo Futebol Clube é
É óbvio que ele é maior do que qualquer jogador. Isso é fato indiscutível. Agora, o São Paulo Futebol Clube é muito maior do que o Rames Rodrigues, do que muitos clubes que ele defendeu na carreira. O São Paulo é maior que muitos clubes que ele defendeu na carreira. Então, assim, o Rames estava vindo também para um gigante adormecido, mas que estava em vias de conquistar títulos, e ele não foi nem coadjuvante. Não é que ele não foi protagonista, ele nem conseguiu participar. Então, assim, foi uma relação que não deu certo. Ele poderia ter jogado mais? Eu acho que no contexto que se apresentou, não. E ele também não fez um esforço para isso. Aí fica difícil. Aí a gente não tem como contestar. E acho que vai ser melhor para todo mundo. Tem informação aí do Besiktas que procurou a atenção dele. Um cara que jogou em 10 países diferentes na sua carreira, em 10 clubes diferentes, de 10 países diferentes, e nunca se afirmou em nenhum, a gente começa a entender o porquê. É que a gente ainda mora naquele gol maravilhoso que ele fez contra o Uruguai, entre outros tantos naquela Copa do Mundo, aqui no Brasil, na seleção colombiana, onde ele vai bem e performa bem, disputa eliminatória sendo destaque, mas parece que lá ele quer, né? Parece que lá ele se compromete, ele está focado, e no São Paulo isso não aconteceu. E faz parte, gente, faz parte. O São Paulo trouxe o Lucas nesse período, depois trouxe o Luiz Gustavo, que tem uma história maravilhosa na Europa também, e trouxe Ferreirinha, e já tinha aqui outros tantos jogadores interessantes. Tem o Jonathan Calleri, que vai falar de identificação, vai falar de comprometimento com o Calleri, para qualquer torcedor. O cara que come grama em todo jogo. Aí você vê um cara que chega com essa pompa e não joga, e não joga, será que é só culpa do São Paulo ou dos treinadores que ele não jogava? Ou será que tem uma responsabilidade dele? Então, assim, rescisão amigável, fica bom para todo mundo, vida que segue, o Rames sem o São Paulo e o São Paulo sem o Rames, porque verdadeiramente falta ele não tá fazendo. Você concorda?